harmonizar o ambiente, porque os espíritos aqui, desde mais cedo, harmonizando, trazendo energias positivas para esse ambiente. Mas nós então vamos colaborar na harmonização para que cada um de nós refaça as suas energias. Então, para isso, vou ler uma passagem do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier, Valdo Vieira, por espíritos diversos. Diz assim: Deus pode. Não fales, não posso, nem digas desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixe que a esperança te refulja em silêncio na boca. E sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas ao tempo. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia, pelo Espírito bem. Então agora já estamos harmonizados, em sintonia com o plano superior. Vamos sentar confortavelmente, relaxar as batidas do nosso coração, trazer os nossos pensamentos para este momento aqui presente, fechar os olhos e assim fazermos a conexão com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial. Pedir-lhes que nos enviem os espíritos amigos, os benfeitores dessa casa, para que junto conosco possamos renovar as energias deste ambiente e de toda essa cidade e de todo este planeta. Nossos pensamentos se dirijam ao alto, pedindo proteção, amparo, consolo, esperança e a renovação de nossa fé. Que nós possamos aproveitar esses momentos que aqui estivermos para renovarmos o compromisso que fizemos quando aqui reencarnamos. Cada um de nós tem uma missão a cumprir nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que nós cruzemos este caminho, tornando um caminho do bem, protegido e amparado pelas leis divinas. Que Deus, nosso Pai, dê a intuição necessária para que os palestrantes de hoje possam trazer para nós
o conhecimento e o esclarecimento que tanto precisamos para seguir nessa caminhada, muitas vezes dura, com sofrimentos e amarguras, mas para que façamos esse caminhar com resignação, fé e esperança, sabendo que estamos sempre acompanhados pelos espíritos amigos que Deus coloca à nossa volta. E assim, na certeza de que já estamos todos amparados, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos encerrar o nosso ciclo de palestras sobre a conscientização do suicídio, o nosso Setembro Amarelo. E para isso nós vamos trazer, como viemos fazendo ao longo de todo esse mês, duas pessoas, dois palestrantes, um da área de saúde e um da área espírita. Então, hoje nós vamos trazer o Dr. Everton de Azevedo, por favor. O Everton é psicólogo, especialista em análise comportamental, pós-graduação em gestão cívica, pós-graduação em ciências sociais, presidente, psicólogo e técnico responsável pela instituição Associação Beneficente Dias Melhores, lá em Celina, não é isso? Administrador social da empresa Essencial Saúde Clínica Reunida. E o assunto que o Everton vai trazer para nós hoje é como enfrentar os problemas do dia a dia. Todos nós os temos, Então, o Everton não vai trazer receita, mas de acordo com o seu olhar clínico, ele vai mostrar para nós que nós podemos sim vencer as agruras do dia a dia. E depois a Fernanda Chambela vai nos dizer como o Espiritismo também pode, associada à área de saúde, nos ajudar a olhar esse mundo de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais clara. Então, Everton, o microfone é todo seu. Não, acho que não vai precisar, não. Mas então, gente, se vocês por acaso não estiverem escutando, pede só falar que tá bom? É que microfone intimida um pouco. Fica à vontade. Obrigado pelo convite, de estar aqui. É uma honra servir. Gente, uma boa noite. Já falar um pouquinho sobre as adversidades do dia a dia. Para a gente começar, eu gostaria de iniciar contando uma breve historinha para vocês. Uma historinha da cobra do serrote. Conta-se que uma cobra passava por uma carpintaria e essa cobra ela se enrolou no serrote e o serrote acabou espetando ela. E esse serrote espetando ela, ela se sentiu ameaçada e enrolou no serrote. A cada momento que passava, ela se sentia mais ameaçada e mais ela se enrolava no serrote, pressionando, querendo eliminar aquele perigo. E quanto mais ela fazia isso, mais ela se machucava. Ela tentava injetar seu veneno no serrote, mas como era de madeira e metal, ela não conseguia. E mais ferida ela ficava e mais ela apertava. Bom, no final da história, essa cobra morreu. O que eu estou dizendo com essa historinha é igual o grande imperador Marco Aurélio dizia: o homem sofre mais pela imaginação do que pela realidade. O tanto de sofrimento que nós criamos para nós mesmos. As adversidades do dia a dia. Se a gente for analisar, nada externo fere o interno sem a gente permitir. Na Bíblia, nós católicos dizemos que existe anjos ao nosso redor e espíritos malignos, demônios ao nosso derredor.
Então, até nisso precisa de algo, uma permissão minha para algo externo me ferir. Por exemplo, uma pessoa entra e me dá um tapa no rosto, todo mundo pensa, aquele tapa me feriu? Vamos dizer que nós temos duas reações, entrou e me deu um tapa. Eu posso simplesmente sair correndo e não revidar. Quando eu chegar no local seguro, a minha consciência pergunta a seguinte coisa: por que eu não revidei? Perceba que aqui o tapa já não me feriu, e sim o que eu fiz com o tapa. No segundo gesto, a pessoa me deu um tapa e eu revidei. Quando eu saio, chego no local seguro, minha cabeça se refresca, a minha consciência não lembra do tapa que eu tomei, mas a pergunta que fica em mim é: por que eu revidei? É desnecessário. É sempre nós, por nós mesmos, diante da situação. A gente muitas das vezes terceiriza os nossos estresses e as adversidades do dia a dia. Esquecemos sobre a nossa importância social, o que nós estamos fazendo para o nosso dia ser melhor e sobre o que nós estamos importando. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que lutamos para ter? O estresse, a adversidade. Aquele marido, aquela esposa que eu rezei. Que maravilha, a gente lutou, a gente rezou, pediu a Deus para ter um marido, para ter um bom companheiro. Assim que tenhamos, assim que sair o companheiro, tá aí me fazendo raiva. Aí, pra quê? Olha a raiva que você está me fazendo. Então, peraí, se eu rezei tanto para ter quanto eu tenho, por que eu não valorizo? Esses dias me perguntaram assim: filho, é caro? Meu filho, ela está ali grávida, ele está para nascer, vai ter me perguntaram assim: filho, é caro? É simples, uma breve reflexão eu coloquei no meu Instagram. Se eu fosse o homem mais rico do planeta, podia ser um chefe daquele da Arábia, com milhões, dono de um país inteiro, eu daria toda a minha fortuna para que ele tivesse vida, ou ela tivesse vida. Então, filho não é caro, caro é não Deus. Porque se eu daria toda a minha riqueza para que eles tenham vida, como que eles podem ser caros? Mas o quanto que a gente esquece isso no dia a dia? O quanto que a gente se agarra nas nossas preocupações? Porque eu sempre digo para as pessoas: ter estresse não faz mal. Estresse, você tem um pico de estresse e para. Pico de estresse e para é normal do ser humano. Porém, o que acontece muito hoje, nós temos um pico de estresse, mantemos estressados e quase não paramos. Só que observamos os motivos dos nossos estresses. Porque quando você tem o estresse e mantém ele, destrói uma coisa no seu cérebro, chamado neurônio dopaminérgico. Neurônio dopaminérgico é o que faz você se sentir feliz nos momentos bons com a família, por exemplo. Se você se manter estressado por um longo período, você fica anedônico. Anedônico é a sua incapacidade de sentir feliz, mesmo tendo um momento feliz. Então, olha as consequências de um estresse, mas não é de um, mas é do estresse crônico. Mas olha o motivo. Vejamos os motivos que brigamos. Vejamos os motivos que estamos estressados. Os momentos que a gente está lidando de adversidade. Refletimos, os momentos mais difíceis da nossa vida foram os momentos que a gente mais aprendeu. Tá. Se o momento difícil da minha vida é o momento que me ensina, então por que eu acho que eu aprendi isso? Quem nós seríamos se não tivéssemos vivido os momentos ruins? Tira todos os momentos ruins da vida, vamos jogar tudo fora, agora nós só tivemos alegria. Quem nós seríamos? Que tipo de ser humano nós seríamos?
vez que eu cheguei, devia ter uns 14, 15 anos, e vindo para cá eu lembrei dessa frase. Eu cheguei estressado na casa da minha avó, e adolescente estressado é muito impulsivo, nervoso, quer que tudo seja no nosso tempo. Tudo é no nosso tempo, ou assim que queremos. E eu lá conversando com minha avó muito sábia, falou o seguinte: meu filho, se Deus não te desse o desconforto, o que faria você sair do local? Nós somos tendenciosos, os seres humanos são tendenciosos a buscar o conforto porque nós somos preguiçosos. Por natureza. Se tiver um conforto, eu não saio. Não quero. Só que nós não nascemos para fazer o que queremos. Nós nascemos para fazer o que é preciso fazer. Quem tem filho aqui? Tá, legal. Vamos fazer só uma perguntinha para vocês. A gente busca, ou então a gente quer fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, correto? Quem que sentiu vontade de levantar 3 horas da manhã para limpar a bunda de menino? A gente faz, e a gente se sente bem fazendo isso. Porque é necessário, você está cumprindo um papel, o papel da qual você veio cumprir. Só que nós esquecemos disso. Nós esquecemos o seguinte: olha, eu tenho que servir. O ser útil à sociedade me faz bem. Então nós precisamos exercer aquilo. Eu falo, para matar um ser humano é fácil, você não precisa atirar nele. É só tirar a capacidade dele de ser útil, de servir alguém. Um exemplo. As mulheres, elas são mais tendenciosas a cuidar da família. Tira a capacidade delas de cuidar de quem elas amam. Provavelmente a vida delas fica mais sem sentido. Dos homens, tira a capacidade deles de proteger quem eles amam. Quem nós somos? Mas o quanto que a gente vai esquecendo disso? Eu nasci para servir, então eu servirei. Ah, mas eu não tive nada em troca. O mundo não nos deve nada. Nossos pais não nos devem nada. Eles deram algo valioso para a gente, chamado vida. Muita gente fala assim: ah, eu tive um passado ruim. Tudo bem, mas o que você está fazendo no seu presente? As adversidades da vida. Ah, eu tenho uma adversidade, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Tudo bem, você está vendo o problema, mas o que a gente está fazendo para solucionar o problema? Porque nós somos tendenciosos a pegar o problema e ver o problema. Ó, eu uso isso no meu consultório. Imagina que uma cobra te picou. Vocês chegam no pronto-socorro, a pergunta que eles faziam antigamente era qual? Você chegou no pronto-socorro, qual a primeira pergunta que eles faziam antigamente? Você trouxe a cobra? Você fala assim: lá, não me picou, da minha amiga não. Porque eles queriam saber qual espécie, para te dar um soro antiofídico ali. Vamos supor, vocês estão tendo um problema de comunicação em casa. Vocês estão tendo um problema de comunicação em casa. Qual o melhor meio de resolver um problema de comunicação? Conversando. Qual é a última coisa que a gente quer fazer? Conversar. Nós não queremos olhar para a solução ou para o problema. Só que aí que dá. Para você resolver o seu problema, você precisa mergulhar nele. E o nosso cérebro é enganoso. O nosso cérebro nos engana. Ó, um exemplo bem claro aqui para vocês. Vamos supor que vocês estão com dívida. A cabeça da gente fica assim: conta. Só isso que a gente vê. Tem que pagar a conta. Não sei como é que eu vou pagar a conta.
tem aquela quantia para pagar. Na verdade, o seu cérebro, ele só está falando assim para vocês: vamos fazer um planejamento financeiro? Quem vai no passamento? A partir do momento que a gente descobre tudo que a gente deve e o que a gente recebe, o que eu posso pagar? O que eu posso pagar para diminuir minhas contas? Você pode ver que as nossas preocupações nos enganam, o nosso cérebro nos engana. Todas as nossas emoções foram feitas para fazer o ser humano crescer. Agora eu pergunto para vocês: o sentimento de culpa é bom sentir? Errado, gente. Acabei de falar, todo sentimento foi feito para nos fazer crescer. É bom sentir culpa. Por quê? Imagina ter um sentimento de culpa. Se vocês nunca se sentissem culpados, como é que vocês iam melhorar como pessoa? É graças ao sentimento de culpa. Eu fiz errado, que a gente não quer cometer de novo. Todas as nossas emoções nos fizeram crescer. Nós viemos evoluindo ao longo de milhões de anos. Tudo que não presta já foi retirado. O que está hoje aqui serve. Medo é algo bom? Maravilhoso. Graças a gente ter medo de uma construção cair, a gente fez uma construção mais forte. O medo é uma das emoções que mais fez o ser humano evoluir. A gente tem medo de morrer. Tudo bem, vamos desenvolver a tecnologia, antibióticos, remédios, médicos, estudos mais profundos para que a gente possa aumentar nosso tempo de vida. Todas as nossas emoções vêm para o nosso bem. Porém, a gente muda isso. As nossas adversidades servem para nos fazer crescer e não para nos punir. Somos nós que usamos o chicote para nos açoitar. Não é a vida, não é a dificuldade, é como nós estamos olhando. É como nós estamos vendo o planeta, tudo que está à nossa volta, que vai dizer quem nós somos. Tem um filósofo, que agora eu esqueci o nome, ele diz assim: deficiente, ainda assim feliz; doente, ainda assim feliz; escravo, ainda assim feliz. A felicidade é algo interno e ninguém pode nos tirar. Se o grande imperador Marco Aurélio tivesse dito isso, não faria sentido. Mas como quem disse isso era deficiente, doente e escravo, começa a fazer sentido que a felicidade é algo interno, é algo pessoal. Se você for pegar alguns filósofos, Arthur Schopenhauer, ele diz o seguinte: a vida é baseada em um pêndulo entre dor, sofrimento e alegria. Porque olha o que ele quis dizer com isso. Nós lutamos, trabalhamos para realizar um sonho. Quando nós realizamos um sonho, nós ficamos felizes. Aquele dia. No dia seguinte, a gente tem que fazer o quê? Próximo sonho. Nós lutamos, trabalhamos para realizar o outro. A gente acredita, o ser humano acredita que o que faz a gente mover é a felicidade, é o prazer. Só que não é. O que nos faz sair do lugar é a dor. É a busca de algo. Eu só troco de coisa, eu só troco de posição se algo estiver me incomodando. Eu só vou lutar pelo meu sonho, eu só vou querer ganhar mais se esse dinheiro que estiver me incomodando. Está faltando uma coisa. Exemplo. Principalmente antigamente, tá? Hoje em dia já não está tendo muito disso. Por que antigamente as pessoas casavam cedo? A gente queria ter uma vida dois. A gente não tinha toda a liberdade que estão tendo agora. Então a busca de uma vida melhor me faltava algo. Então é o seguinte: olha, eu tenho que sair daqui, porque em casa o pai era severo, colocava para trabalhar, colocava para fazer isso, colocava para fazer aquilo. Se eu falasse, eu acho que eu vou casar aqui, lá eu vou ter meu marido, vou ter minha casa, lá eu vou
a falta. Não, eu vou buscar algo melhor. O que fazer? Você sai de casa. Porque os filhos hoje em dia não estão querendo sair de casa. Eles podem não morar dentro de casa, eles têm tudo dentro de casa, vai ter responsabilidade para quê? Se está no conforto, eu vou sair para quê? Você pode ver que a adversidade, a dor, o sofrimento faz o ser humano crescer. Só que a gente é tendencioso a reclamar das coisas que nos faz crescer. Aí a gente começa a trazer isso como tristeza. Eu sofro. A minha dor é maior do que a de todos. Não é. Ou, em outro ponto de vista, a sua dor é maior do que a de todo mundo, porque você vive a sua vida. Assim como eu vivo a minha. Então, a minha dor é maior do que a de todo mundo, porque só eu posso lidar com a minha dor. Assim como a senhora só pode resolver a sua dor. Então, a sua vida é mais difícil do que a minha, porque você tem que lidar com seus problemas. Não sou eu só posso lidar com os meus. Só que aí acontece uma coisa. A mãe da gente, os responsáveis da gente, nos ensinaram a não pegar nada do outro. Quantos problemas do outro a gente pega? Quantas cruzes a gente quer carregar? A vida nos ensina, e alguns ensinamentos bíblicos também nos ensinam, que cada um tem que carregar a sua cruz. Não é isso? Quantas vezes a gente quer carregar a cruz dos filhos, do marido, da sogra, da mãe, do periquito, do papagaio, do cachorro? Quantas vezes? Mas quem te deu o direito de carregar a cruz do outro? Se você não deixa aquele ser carregar a cruz dele, você quer carregar primeiro. Se você não tem a solução daquele problema, para que você vai carregar? Não faz sentido. E se você tira a oportunidade daquela pessoa de carregar a cruz dele, quando você não tiver, ele vai saber lidar com aquele problema? Vamos saber? Olha que legal. Imagina que eu tenho um problema com você, mas você não tem comigo. Eu tenho um problema com você. Tem como você resolver? Eu tenho problema com você, não tem nenhum problema comigo. Tem? Tem como você resolver? Esse problema é meu. Você não tem problema nenhum comigo. Não tem como você resolver. Você não tem problema comigo. Por que você falou? Nem pedi pra você problema. Então, o problema é meu. Assim a gente faz com a vida. A gente nem percebe. A gente só fala o seguinte: se jogou e eu pego. Mas lembra, os responsáveis a gente já disse, para não pegar nada dos outros. Só que ensinaram a não pegar nada material. Esqueceram de nos dizer que é para não pegar nada emocional. Outra coisa, se chega alguém agitado, nervoso perto da gente, a gente fica como? Nervoso. Muitas das vezes quem chega nervoso sai em paz, quem fica nervoso é você. Você fez uma boa troca. Você fez uma boa troca. Você deu a sua paz para a pessoa, algo valioso, e a pessoa te deu o quê? Estresse em troca. Parabéns para vocês. Essa é uma escolha individual. São vocês que fazem essa escolha. Porque a paz não pertence a cada um da gente? Por que então, se chegar alguém agitado, nervoso, estressado, me ofendendo, eu tenho que me sentir ofendido? Porque eu adoro isso. As pessoas dizem o seguinte: você tem que perdoar. Adoro isso. Você precisa perdoar, perdoar, perdoar. Só que antes de eu perdoar, eu devo fazer a seguinte pergunta: por que eu estou me sentindo ofendido? Por que eu estou me sentindo ofendido? Porque muitas das vezes aquela pessoa que está ali não tem nem contato com a minha vida. Para que eu vou carregar aquele peso? E outra
mas só esteja passando pelo momento ruim. Uma vez eu precisei ir no pronto-socorro, eu estava com uma crise de rins. Não sei se vocês sabem, mas como você descobre que tem uma crise de rins, é uma maravilha. A médica põe você sentado e te dá um soquinho nas costas. Se você chorar, praticamente esse teste, se você chorar, dá um soquinho, põe você sentado, faz assim, aí você faz, está acreditando que ela vai te dar um remédio, né? Faz assim, você vai, faz isso não, moça, tá doendo, eu já sei que é aí. A lágrima escorre, dá vontade de ofender, entendeu? Muitas das vezes, naquele dia eu me considero uma pessoa simpática, naquele dia eu não fui simpático, não fui agradável, mas não que eu não seja agradável, eu só estava num momento ruim de dor. E quando a gente está com dor, a gente quer um milagre, a gente não quer um remédio, a gente quer um milagre. Moça, me dá um milagre aqui para me parar de sentir essa dor. Mas naquele momento, ou no momento seguinte, eu pude refletir o seguinte: eu fiz mal a alguém. Eu fiz mal a alguém mesmo eu não sendo mal. Simplesmente pelo momento de dor. Esses momentos de dores, de impotência, é para nos fazer refletir que se alguém muitas das vezes falta o respeito comigo, me humilha, ou então eu me sinto humilhado. A questão é, aquela pessoa perversa é ruim? Ou ela só está no momento ruim, precisando de um pouco de sabedoria ou então de cura? Mas o quanto que a gente carrega para o peito? O quanto que a gente leva para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida inteira? São as nossas dores que nos fazem crescer e ser mais humano. Vocês podem analisar, sempre quando alguém conta uma história parecida com a que a gente viveu, a gente se emociona. A gente se sente, a gente tem empatia pelo outro, a gente fica comovido pelo outro. Não é graças à sua dor que você se sentiu humano? Não é isso que nos faz humano? É claro que o que nos faz crescer é lidar com a dor, porém não esquecer do amor. Não esquecer o outro, porque muitas das vezes a gente acaba agindo de forma egoísta. Porque se o outro me feriu, eu tenho que ferir ele, eu estou pensando em mim. Aquela pessoa está me humilhando. Ela está te humilhando ou você está se sentindo humilhado? Porque ninguém tropeça em montanhas, nós não somos gigantes. A gente tropeça em pedras pequenas. É o acúmulo de carga. Um me ofende aqui, um estresse aqui, uma raiva ali, outra raiva aqui, o dia sobrecarregado, vai me pesando, eu não sei onde extravasar. Hoje em dia a gente não pode nem sentir. As pessoas falam o seguinte: está com raiva? Não sente raiva não, não sente raiva não. Eu já falo o contrário: está com raiva? Sente a raiva. Os seus sentimentos, as suas emoções é algo natural, é feito para ser sentidas. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: você está com raiva? Fica com raiva, só não age com raiva, porque senão fica ruim. Eu estou triste. Que ser humano que não passa pelos momentos tristes da vida? Fique triste, não age. Assim como a alegria, tá? Eu sempre faço advertência. Eu estou alegre. Fica alegre, só não age de forma alegre. Quem que já fez uma promessa só porque estava feliz e não conseguiu cumprir depois? Eu estou alegre, eu faço uma promessa. Ou então, eu vou na rua, compro uma roupa. Eu achei aquela roupa bonita, estou feliz, comprei uma roupa. Eu chego em casa, a roupa não fica bem no meu corpo. Aí eu não dou para os outros, porque é nova, eu não uso porque não fica bem no corpo. A felicidade, ou qualquer outra emoção, seja ela raiva, ansiedade, tristeza, medo, você
não deve agir. Negar suas emoções gera sofrimento e a destruição do próprio ser. A destruição que eu falo é neuronal mesmo, cardíaca. Faz mal isso. Tudo isso é cientificamente comprovado. O estresse faz você ter derrame, faz você ter infarto, um monte de coisa. Aí as pessoas falam assim, mas qual que é o mal do cérebro? São as pessoas não saber sofrer. Hoje em dia ninguém quer sofrer mais. Você quer ver a morte? Morreu alguém. Vamos remedinho, massa. A morte, olha que legal, nós somos os únicos animais na face da terra que sabemos que vamos morrer. É o único que tem consciência. O único que tem consciência da morte é o ser humano. Não é para a gente se preocupar com a morte. É para a gente se preocupar do jeito que está vivendo. Eu lembro quando meu pai morreu, perguntaram assim, seu pai, né, cara, homem querido, morreu? Eu falei assim, graças a Deus. Os outros paravam, olhavam estranho, assim, mas graças a Deus seu pai é morrido? Sim. Graças a Deus, mas ele não era bom? Era. Você gostava dele? Gostava. Mas por que você dá graças a Deus? Porque eu não perdi. Eu não perco, eu ganhei. Eu ganhei 29 anos ao lado de uma pessoa amada. Eu não perdi. Só que a gente acredita pelo pronome possessivo. Meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho, tudo é meu, tudo me pertence. A única coisa que nos pertence são os nossos próprios sentimentos. Nosso próprio espírito. É deles que nós temos que cuidar. Só que o quanto que a gente cuida deles? O quantas vezes a gente esquece deles? O sofrimento de perder alguém, morreu, perdi alguém. O sofrimento é o carimbo que valeu a pena ter vivido ao lado daquela pessoa. Eu só sofro porque eu amei. Porque valeu a pena. Então eu agradeço esse sofrimento. E com isso eu enfrento aquele sofrimento, a saudade. Faz parte. E esse enfrentamento, tanto das adversidades, dos problemas, das dores, me faz ser mais forte e automaticamente eu consigo andar. Eu consigo seguir meu caminho. E com o caminho eu vou ficando mais forte e outras adversidades vou enfrentando. Se a gente analisar o seguinte, sempre que você passar por um problema, você pergunta assim, hoje é o dia mais difícil da minha vida? Na maioria das vezes, mesmo diante da adversidade, você vai refletir que esse não é o seu dia mais difícil da vida. Quer dizer, se você já passou por problemas maiores, essa é a certeza que você consegue passar por esses também. Só que quantas vezes a gente esquece? Quantas das vezes as dores são causadas por nós mesmos? Em todo livro de filosofia, seja Epicuro, Platão, Aristóteles, Sêneca, Zenão, todos os livros de filosofia, eles nos convidam a fazer uma seguinte coisa: uma introspecção, olhar para dentro de si e falar o seguinte: eu sou um ser humano mortal, com tempo de validade, mas o quanto que eu estou fazendo a minha vida ser significante para esse planeta? O quanto que eu estou olhando para mim e me respeitando? E para encerrar, outra reflexão para vocês. Imaginem que aqui estão as pessoas que vocês mais amam. Aqui estão vocês. Imagina se vocês aqui estivessem tratando as pessoas que vocês mais amam igual vocês estão se tratando. Imagina que vocês estão tratando agora as pessoas que vocês mais amam igual vocês se tratam. Essas pessoas estariam mais próximas ou mais distantes de vocês? Porque se essas pessoas que você mais ama se estão levando mais longe, eu trato melhor as pessoas que eu amo do que a mim mesmo.
Se eu me tratar, se eu tratar as pessoas que eu amo, se eu tratar as pessoas que eu amo igual eu estou me tratando, elas vão se afastar. Quer dizer que o nosso amor e a nossa compaixão é uma compaixão incompleta. Porque eu nasci para amar o próximo como a mim mesmo. Eu não posso me esquecer. Porque se eu ficar doente, quem vai ajudar as pessoas que eu ajudo? Quem vai servir aquelas pessoas? Então, reflitam o quanto que vocês estão olhando para vocês. O quanto que vocês estão cuidando de vocês. E isso é a melhor forma da gente se manter saudável. Da gente se manter atento. Tá bom? Obrigado, gente. Queria falar horas para vocês, mas tem sempre um reloginho batendo ali. Se Deus quiser. Muito obrigada, Everton. Então, o Everton trouxe muita reflexão para a gente pensar como olhar para essa vida que estamos vivendo. E agora, a Fernanda Strambella, de São José do Calçado, vai fechar esse pensamento de acordo com a doutrina espírita. Boa noite a todos. Antes de iniciar, eu queria cumprimentar os dirigentes trabalhadores da Casa Espírita de Iguaçuí por esse trabalho magnífico nessas 5 noites de sexta-feira, nesse mês de setembro. Um tema tão importante, um tema tão necessário, não é? Claro que é importante falar sobre isso a todo o tempo, né? Sobre suicídio, mas no mês de setembro em que isso é mais reforçado, né? E esse mês de setembro contemplou 5 sextas-feiras. Eu tive a oportunidade de vir nessa última sexta-feira do mês e pude perceber como vocês que estiveram aqui presentes todas essas semanas receberam um banquete de luz. Um banquete de orientação, um banquete de reflexões. Então, parabéns à casa por esse trabalho. Aproveitar para cumprimentar também nosso amigo que iniciou aqui essa noite tão bacana, trazendo reflexões tão importantes. Então, nosso tema de hoje é como lidar com as dificuldades no dia a dia, não é isso? E como nós temos dificuldades e desafios. Eles sempre fazem parte da nossa vida. Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Nós precisamos ainda de provas e expiações. Então, as dificuldades e os desafios, elas fazem parte da nossa vida. O que a gente pode refletir e aprender é como lidar com eles. Porque a vida nos ensina, meus amigos, e a doutrina espírita também nos ensina, que a paz, que a tranquilidade, essa paz interior que tanto almejamos, que tanto queremos, não significa ausência de problemas, não significa ausência de conflitos. Mas essa paz que tanto buscamos significa adquirir serenidade para lidar com as situações que nos cercam. Adquirir serenidade. Então, após a brilhante reflexão do nosso amigo ali, que veio trazer, tantas orientações necessárias para o nosso dia a dia, a gente vai, com a ajuda da doutrina espírita, com a ajuda dos benfeitores espirituais, trazer também 6 sugestões, 6 orientações, 6 recomendações da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, para a gente aprender a lidar melhor com essas dificuldades do dia a dia, que nos são necessárias, como sabemos, mas que a gente possa aprender a lidar um pouquinho melhor. Primeira orientação: dialogar. Dialogar mais. Fala-se muito em diálogo e precisamos mesmo. Precisamos dialogar mais, conversar mais.
com os jovens, com os mais idosos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os adolescentes, conversar mais, como grandes amigos que se interligam nessa experiência terrena. Dialogar, gente, não somente pelo WhatsApp, não somente pelas redes sociais, não somente pelo telefone. Claro, se estamos distantes fisicamente, é o meio que a gente utiliza, mas se for possível estar perto, conversar mais, dialogar, olhando no olho, para que você possa se expressar e que para você possa ouvir. Haroldo Dutra Dias falou numa palestra dele essa semana que nós vivemos numa correria tão grande, é horário para cumprir, é tantos afazeres, é compromisso, a gente está em casa e a gente está pensando em coisas do trabalho, a gente está no trabalho, a gente está resolvendo coisas da família, a gente está almoçando, aproveita ali para ouvir o áudio, a gente está fazendo uma reflexão, um estudo, a gente aproveita e manda um e-mail. Ele disse na palestra dele que às vezes o nosso pensamento, a nossa correria, é que nós estamos na sexta marcha. Na sexta marcha. E aí quando dá o horário de dormir, a gente deita e quer que a mente volte para o ponto morto. 10 minutos. Queremos dormir tranquilamente. Não vamos conseguir. Na sexta marcha já vim para o ponto morto. Às vezes nos falta um momento de parar um pouquinho e conversar e dialogar. O Mestre Jesus nos dá um ensinamento sobre o diálogo. Conta-se uma passagem bíblica que ele foi na casa das irmãs, Maria e Marta. E todas as duas muito felizes com aquela visita ilustre, todas duas querendo a seu modo receber da melhor maneira possível Jesus em sua casa. E nessa passagem bíblica conta que Marta corria de um lado para o outro nos afazeres domésticos, fazendo um serviço aqui, fazendo um serviço ali, e Maria estava ali, embebida com as histórias do mestre, ouvindo o que ele contava. Marta, atarefada, perguntou então: mestre, estou indo de um lado para o outro, querendo dar conta do meu serviço, enquanto minha irmã está aqui. Poderia me ajudar? E então Jesus diz: Marta, Marta, Maria ficou com a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Qual é essa melhor parte? Dialogar, aprender através de um bom diálogo, ter experiências através de um bom diálogo. Precisamos dialogar mais, precisamos conversar mais, tendo uma conversa fraterna, não promover a discórdia, mas sim a concórdia, ter a oportunidade de ouvir, ter a oportunidade de se expressar. Às vezes estamos na sexta marcha e não paramos para ouvir. Então, que o diálogo esteja mais presente no nosso dia a dia, como uma forma de ajudar e sermos ajudados. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Às vezes é uma conversa de 5 minutos que a gente desperta para algo que a gente não tinha despertado. Às vezes é uma conversa de 5 minutos que a gente, sem perceber, mas intuído pela espiritualidade naquele momento, a gente ajuda uma pessoa com quem a gente estava conversando. Às vezes alguém que nos para para perguntar a hora, e você parou para falar que hora que era, mas ali acaba tendo um pequeno diálogo. Como é que está a vida? Como é que está aquilo, gente? Já faz com que a pessoa saia até mais tranquila, mais feliz, mais animada. Dialogar mais. Vamos para a segunda orientação? Orar. Orar. Jesus, o nosso mestre, ele orava constantemente. E essa constância em oração de Jesus é relatada nos 4 evangelhos. Jesus
mesmo exercendo toda a sua confiança no Pai, mesmo exercendo toda a sua confiança em Deus, não deixava de buscar a sua presença quando orava. Quando um rio quer encontrar o mar, ele percorre caminhos. A nossa vida íntima, quando queremos encontrar a divindade, nós também percorremos caminhos. No nosso caso, é a oração, é a prece. É tão importante orar, é tão indispensável orar, é tão significativo orar, como é significativo nos alimentar diariamente. Porque quando a gente percebe que exercícios físicos diariamente fazem bem ao corpo, a gente vai perceber que manter o hábito da oração faz bem para a alma. Faz bem para a alma. Nós devemos ter esse hábito na nossa vida, porque afinal de contas, meus amigos, orar significa falar com Deus. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, nós estamos falando com Deus. Muitos dizem assim, mas Deus conhece o que se passa no meu coração, Ele sabe tudo o que passa comigo. Qual a necessidade de falar para Ele das minhas angústias em oração? É verdade, Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas. Mas quando a gente ora, é porque somos nós que temos a necessidade de estabelecer essa conexão com Ele. Quando oramos, nós estabelecemos esse vínculo com o Pai Criador. Quando nós oramos, nós aprendemos pouco a pouco a nos acercar da divindade. Quando nós oramos, nós aprendemos pouco a pouco a reconhecer nossas fragilidades, a reconhecer os nossos erros. Quando oramos, nós aprendemos pouco a pouco até a agradecer pelas dificuldades. Agradecer pelas dificuldades. Lembro de uma história de um senhor que morava num sítio com a família e ele tinha um outro sítiozinho um pouco distante. E ele tinha uma caminhonete muito antiga, bem antiga, velhinha mesmo, daquela que aquele ponteiro do combustível nem funcionava mais. Então era uma descoberta saber se o combustível estava acabando ou não. Ele saía muito cedo para ir até esse sítio e ele sempre retornava para casa antes do anoitecer. Porque se a caminhonete desse algum problema, algum defeito, ainda estava de dia para que ele pudesse consertar. E um dia anoiteceu e ele não tinha chegado. A esposa falou assim para os filhos, aposto que a caminhonete deu defeito. Seu pai não chegou até agora. E aí deu a noite, ele chegou com as mãos todas sujas de graxa e ela perguntou, o que aconteceu dessa vez? E ele disse assim, graças a Deus a caminhonete estragou, mas não estava chovendo. Passou outra semana, novamente deu a noite e ele não chegou e ela disse, hoje seu pai vai chegar nervoso e com certeza a caminhonete deu defeito de novo. E ele chegou e ela perguntou, o que foi dessa vez? E ele disse, graças a Deus, hoje acabou o combustível, mas eu estava perto de um posto. E a criança, os filhos, observavam, gente, papai sempre fala a mesma coisa, graças a Deus aconteceu isso. E ele passou a observar essa atitude do pai. Ele agradecia pela dificuldade. Por quê? Porque poderia ser pior. Porque poderia ser pior. A oração, gente, faz isso com a gente. Ela nos ajuda a entender as dificuldades, os desafios, e faz com que a gente passe até a agradecer por isso, entendendo que poderia ser pior. Tem também uma outra história que fala da oração, que é do mestre e do discípulo. Dizem que o mestre orava todos os dias. E o discípulo jovem chegou para ele e falou, mestre, o senhor ora todos os dias e o mundo continua o mesmo. Maldade, perversidade, as coisas ruins continuam acontecendo. Por que o senhor continua orando? Ô
O mestre não respondeu diretamente, mas disse assim: tá vendo aquele balaio? Pega aquele balaio, vai até a margem do rio e enche aquele balaio com água e traga até aqui. O jovem não entendeu, né? Porque afinal de contas ele não ia conseguir trazer água nenhuma, mas ele obedeceu. Então ele pegou o balaio, chegava na margem do rio, enchia o balaio, até quando ele chegava a água já tinha se esvaziado totalmente. E o mestre falou: faz mais uma vez. Ele foi, chegava na beira do rio, enchia o balaio, quando ele chegava não tinha mais uma gota, a água já tinha se esvaído. E o mestre disse: mais uma vez. E assim foi umas 5 vezes. Na 5ª vez, o mestre então disse: você conseguiu trazer água? Não consegui, mestre. Pois é. Mas a cada tentativa sua, o balaio ficou mais limpo. Moral da história: a oração nos ajuda a nos tornar mais leves diante da dificuldade. Ela não vai tirar todos os nossos problemas, ela não vai fazer os nossos problemas desaparecerem, mas ela vai nos tornar mais limpo intimamente, vai nos deixando mais leve. Portanto, meus amigos, que a gente possa ter esse hábito da oração, pedindo que o mal seja removido e que o bem seja renovado em nós. Terceira orientação: esperar. Esperar. Todos nós temos uma chama dentro de nós, alguns em maior escala, outros em menor escala, uma chama que brota dentro da gente, que se chama ansiedade. É uma chama que brota dentro da gente quando queremos que tudo se resolva na hora, quando queremos que tudo se resolva para ontem, quando queremos que tudo se resolva naquele momento. E como consequência disso, ficamos muitas vezes ansiosos, ficamos apressados, e como bem diz aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição, não é? Então o bom senso e a espiritualidade amiga nos diz que a gente deve saber esperar. Esperar o quê, Fernanda? Esperar o momento certo de agir, esperar o momento adequado para falar, esperar, saber esperar. Mas o sentido que a espiritualidade nos diz de saber esperar não significa cruzar os braços e deixar que tudo caia do céu. Não. Mas esperar significa fazer a nossa parte, fazer aquilo que me cabe e confiar em Deus, no tempo de Deus. Fazer aquilo que nos cabe e saber esperar. Esperar o tempo de Deus. Esperar com o coração em paz. Saber esperar, muitas vezes, nos ajuda a lidar com as dificuldades. Emmanuel nos diz que o que nós precisarmos, seremos atendidos. Não somente o que desejarmos, na hora que desejarmos. A espiritualidade diz que os amigos espirituais, os bons espíritos, não fazem sintonia com o desespero, não fazem sintonia com a afobação, não fazem sintonia com a ansiedade. É preciso saber esperar. Quarta orientação: trabalhar. A Fernanda está falando que aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. Fernanda, a gente trabalhar, a gente já trabalha tanto. Nosso dia a dia já está tão atribulado que nós vamos trabalhar mais. Sim, trabalhar. Trabalhar no bem. E, se possível, no bem do outro. Porque trabalhando para o bem do outro, nós buscamos o nosso próprio bem. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos no bem, nós podemos esquecer um pouquinho nossos próprios problemas. Quando trabalhamos para o bem, nós desviamos maus pensamentos. Quando nós trabalhamos para o bem,
nós servimos ao próximo e nos enriquecemos espiritualmente. Quando nós trabalhamos para o bem, nós ocupamos a mente, o coração e os braços na tarefa edificante. Quando a gente se dispõe a trabalhar para o bem, nós damos o testemunho da verdadeira caridade. Nós desfrutamos do que realmente significa fraternidade. Quando nós trabalhamos no bem e no bem do próximo, a gente compartilha da companhia dos irmãos. Joana de Ângeles diz que só é solitário quem não é solidário. Então, trabalhar para o bem do próximo, nos ajuda muitas vezes a lidar com as nossas dificuldades. E às vezes pensamos assim: meu Deus, mas o que eu posso fazer para ajudar o próximo, para trabalhar em favor do bem? Se eu pudesse, eu abriria uma instituição de caridade. Se eu pudesse, eu distribuiria cestas básicas todos os meses. Às vezes a gente esquece que Jesus não exige grandiosas coisas de nós. A gente trabalha para o bem quando a gente dá um sorriso ao falar bom dia. A gente trabalha para o bem quando a gente dá um livro de presente com uma leitura edificante. A gente trabalha para o bem quando a gente acaba de assar um bolo e entrega ele ainda quentinho para a vizinha, porque ela tem muitas crianças. A gente trabalha para o bem quando a gente empresta o ouvido a quem está passando por um problema. Quando a gente dá um abraço em quem está com lágrimas nos olhos. Quando a gente visita alguém que não via há muito tempo. A gente trabalha para o bem quando a gente faz um silêncio para evitar uma discussão. Isso tudo é trabalhar para o bem do outro e ao mesmo tempo para o nosso bem, que a gente se enriquece com tudo isso, né? Quinta orientação da noite para aprender a lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. Amar. Amar mais. Amar a nossa vida, amar a nossa família, amar até mesmo os obstáculos. Paulo nos diz no livro Paulo e Estevão que nós devemos amar os nossos obstáculos como corrigendas benditas de pai amoroso a seus filhos inquietos. Amar até os obstáculos. Como não amar a nossa vida? Como não amar a nossa família? Como não amar tudo que Deus nos proporciona? Dizem que quem ama é mais feliz. Dizem que quem ama enxerga adiante. Dizem que quem ama acredita nas sementes. Quem ama muito acredita nos frutos da semente. Dizem que um sábio da antiguidade disse certa vez que qualquer um de nós pode abrir uma laranja e contar quantas sementes ela tem, mas que poucos podem olhar para uma semente e dizer quantas laranjas ela dará. Dizem que quem ama sabe, porque quem ama acredita nos frutos da semente. Jesus veio nos propor a plenitude. Jesus veio nos propor a reforma íntima. Jesus veio nos propor que a gente possa viver o amor em plenitude. E a doutrina espírita nos diz que vale a pena amar. O Espiritismo nos diz que vale a pena amar, porque quem ama é mais feliz. Se o outro ainda não ama, é uma questão dele, é um tempo dele, é um aprendizado dele, mas o importante é você amar, você começar a amar. Nas atividades do nosso dia a dia, que o amor possa começar em nós, né? Sexta orientação. A gente, quando está no período de estudante na escola, seja em qual período for, gente,
quando chega a época de fazer prova, eu pelo menos era assim, e os meus alunos são assim até hoje. Aquela questão que é a mais difícil, a gente deixa para o final, não é? Então, porque aí a gente vai fazendo, as que são mais fáceis e as mais difíceis a gente deixa para o final da prova. Então a gente deixa aqui também, tá mais difícil para o final. Perdoar. Ah, Jesus, perdoar. Nosso amigo falou ali tão bem sobre quando somos ofendidos, né? Por que me sinto ofendido? Por que guardar aquele sentimento dentro de mim? Perdoar, relacionar-se uns com os outros, exige de nós a todo momento perdão. Relacionar-se com os filhos exige de nós a todo momento perdão. Manter um relacionamento afetivo exige de nós a todo momento perdão. Trabalhar em grupo, viver em sociedade, exige de nós o perdão. Só que assim como a moeda tem dois lados, a reflexão sobre o perdão também tem. Quando falamos em perdão, a gente logo pensa assim: alguém me ofendeu e eu preciso perdoar. Raramente pensamos assim: eu ofendi alguém, preciso ser perdoado. Será que nunca precisamos do perdão de ninguém? Será que nunca magoamos ninguém? Será que nunca falamos algo indevido, no momento indevido, e entristecemos alguém? Com certeza, com certeza. A gente sempre precisa do perdão de alguém, por isso é importante lembrar que a gente também precisa perdoar. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, nós temos sempre dois caminhos a seguir. O primeiro, perdoar e deixar a justiça divina agir, ou não perdoar, querer revidar, querer me vingar. Qual dos dois caminhos eu quero seguir? Porque se eu optar pelo segundo caminho, que é não perdoar, querer revidar, Deus vai permitir. Ele nos deu livre-arbítrio. A questão é que eu vou me entrelaçar ainda mais aquela pessoa com esse sentimento pesado, com esse sentimento negativo. Agora, se eu escolho o primeiro, que é perdoar e deixar a justiça divina agir, eu me torno livre, eu me torno mais leve. O Rossano gosta de frisar a frase que perdoar é limpar as engrenagens da alma. Perdoar é se tornar livre. Chico Xavier comentou que perdoar o outro não significa torná-lo correto no que ele fez, mas significa me tornar mais leve, me tornar livre. Perdoar é não guardar mágoa. E há quem diga que a mágoa é um dos sentimentos mais destruidores que um coração pode carregar. Então, que a gente possa essa noite pensar: deixa a luz do Evangelho entrar. Se tem algo que está dentro do seu coração por algo que alguém fez ou falou e você está se sentindo magoado, ofendido, vibra esse pensamento em você: está perdoado. Não precisa dizer ainda para a pessoa se você ainda não se sente preparado para isso, mas vibra esse sentimento dentro de você e pensa: está perdoado. Vai tirando esse peso, vai tirando essa sombra, vai liberando o seu coração, deixando o Evangelho de Jesus entrar. Meus amigos, não é sem razão que uma das últimas frases de Jesus na cruz foi sobre perdão. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, meus amigos, nessa noite tão festiva e que se encerra esse projeto, né, do Setembro Amarelo, que a gente possa viver com expectativas mais generosas,
que a gente possa viver com um sorriso nos lábios, que a gente possa formular promessas e intenções de reforma íntima, que os sentimentos mais puros se concretizem em gestos de amor, de fraternidade, e que o amor de Jesus encontre sempre abertas as portas do nosso coração. Fiquemos na paz do Mestre. Agradecemos a Fernanda essas palavras tão sábias. Olha, gente, eu estava sentada ali e sabe o que é você sentir assim que um calor gostoso, um calor acolhedor estava envolvendo a gente, porque nós ouvimos aqui palavras de esperança, nós ouvimos aqui palavras de amor, de caridade, de fraternidade. E isso fez com que toda essa sala fosse envolvida por esse calor que vai aquecendo os nossos corações, abrilhantando os nossos sentimentos. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, assim como toda a direção da casa, por termos tido todo esse mês pessoas aqui que vieram trazer muita luz para todos nós. Todos que aqui compareceram, e quem compareceu, tenho certeza que foi espalhando o que aprendeu aqui para outras pessoas. E o que foi aprendido aqui foi justamente isso. Vamos nos abraçar mais, vamos nos amar mais, vamos nos doar mais, porque assim também nós receberemos tudo isso em troca. E a nossa vida, realmente tão cheia de adversidades, pode ser olhada de uma outra maneira, com mais amor, com mais fraternidade. Então, quero agradecer a todos que aqui compareceram durante este mês, a todos os palestrantes, porque foi muito útil tudo que nós escutamos aqui. Então, que a nossa casa sempre consiga trazer as palavras de Jesus para todos que aqui comparecerem em busca de consolo, de fé, de renovação de energias. Então, muito obrigada ao Everton, muito obrigada à Fernanda, que fizeram dessa noite uma noite de chuva de bênçãos, que alegrou o nosso coração e fez com que o nosso espírito se sentisse mais elevado. Então, agora eu quero convidar a nossa companheira Neide para fazer a prece final. Boa noite. Nós, então, já envolvidos, né, nessa luz, nessa rede de solidariedade, de paz, que a gente possa fechar os nossos olhos, já tranquilos, estando mais relaxados, abrindo os nossos corações nesse momento para agradecer. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos, não só nessa noite, mas por todo este mês, permitindo por Ti, Senhor, que Tu possas abençoar todas as famílias, todos aqueles que se encontram aqui, todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos, aqueles que estão passando por provações difíceis, aqueles que foram atingidos pelo suicídio, pelos familiares que ficaram. Olhar, Senhor, por todos, que possam ser confortados nesta noite, em todos os dias de sua vida aqui na terra. Abençoa, Senhor, todos os profissionais que por aqui passaram, todos os palestrantes que colaboraram conosco, que
sementes de luz, onde quer que estejam. E assim, Senhor, gratos, te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião nesta noite. Que assim seja.